Amendoim muito calórico, mas saudável, tá? Muito saudável, por sinal. Bem, se você acha que essas informações serão benéficas, então compartilhe o vídeo com as pessoas que você acha necessário. Então, as nozes leguminosas se originaram na América do Sul, com evidências arqueológicas mostrando que as pessoas no Peru e no Brasil podem ter comido amendoim há quase 3.500 anos. Vai gostar, assim, de amendoim lá no Peru e no Brasil. Depois que os europeus descobriram amendoins do Brasil, eles ajudaram a espalhar o cultivo dessa castanha pela América do Norte e Ásia. Você vê que nos Estados Unidos eles consomem muito a pasta de manteiga de amendoim. Eles comem muito isso. No Brasil não tem muito costume de usar, mas começou já a entrar novamente nos supermercados e tal. Tem muita gente consumindo já, tá? Mas também tem gente que come, por exemplo, pão com manteiga, em vez de comer... E tem gente que come manteiga com pão. Se você bota o amendoim, vai ter gente comendo amendoim com pão e não pão com amendoim, ok? É claro que naquela época as pessoas não perceberam que o amendoim tem grandes benefícios nutricionais que os tornam uma parte importante de uma dieta saudável. Cérlica, boa noite. Obrigado por estar presente aqui. Uma boa noite. Então, quais são os benefícios do consumo do amendoim? Primeiro, ele é fonte de biotina. Bem, eu assisti uma live agora à tarde, e ele falando inclusive no consumo de alguns alimentos no amendoim. O amendoim, ele é uma leguminosa bastante densa, né? Ou seja, ela tem ácidos graxos, inclusive, e ácidos graxos de qualidade, de boa qualidade, inclusive o ômega 3, que é bom para o nosso cérebro, é bom para os nossos ossos, é bom para os nossos músculos, tá? E ele falava, inclusive, na formação, né, das paredes dos vasos com a relação com o amendoim. Então, se ele é bom para a parede dos vasos, ele é bom para a circulação e ele é bom para o coração também, né? O ômega 3 presente, tá? O problema é que tem gente que acha que tem que comer muito. Não é por aí. Então, fonte de biotina. A biotina é tecnicamente considerada parte do complexo B. Olha, complexo B, a vitamina B, ele ajuda na formação dos vasos. O Daí está dizendo que ratos também gostam muito do amendoim. Aí tem que se ter cuidado. Já foi encontrado em saquinhos de amendoim pelo de rato. É uma das contaminações, tá? É uma das contaminações. E a gente sabe que, às vezes, os locais que vendem ou processam o amendoim não tem tanto cuidado assim, ok? Então, também, além da vitamina B, a vitamina H. A biotina é um nutriente extremamente benéfico para o seu bem-estar fisiológico. Está envolvida em dezenas de reações enzimáticas do corpo, incluindo processos que regulam a expressão dos seus genes. Então, inclusive a citação inicial aqui falando sobre a relação do amendoim com a formação do feto. Então, as mães que durante a gravidez consumirem de forma adequada amendoim, está ajudando, inclusive, na formação do seu bebê. Olha aí, que coisa interessante. E são pesquisas mais atuais, tá? Pesquisas preliminares sugerem que a biotina pode ser benéfica para o tratamento de esclerose múltipla, diabetes do tipo 2 e algumas condições cerebrais, tá? Principalmente problemas de demência também, se você fizer uso adequadamente do consumo de amendoim. Obter biotina suficiente é essencial para mulheres grávidas, acabei de falar isso, pois mesmo a deficiência leve de biotina pode aumentar significativamente o risco de defeitos congênitos de nascimento. Olha que coisa interessante. Até hoje, não falei de nenhum alimento que tenha por benefício, inclusive, a qualidade do gene na formação de um feto. Olha só que interessante. Paçoca era muito consumida na minha época de escola primária. Daí, paçoca eu consumo não só na escola primária, e só na escola dos velhos. Eu continuo consumindo a paçoca.
E ela já passou que ela vem toda embaladinha, né, no papelzinho. A produção está dizendo que não é velha, é experiente. É experiente. Paçoca é gostoso pra caramba, né? Muito gostoso. Recomenda-se que os adultos busquem obter 30 gramas de biotina por dia. Uma porção diária com uma xícara de amendoim, ou seja, com 30 gramas é mais ou menos meia xícara de amendoim, tá? Meia xícara. Ou 88% do seu valor diário para o nutriente, a biotina. O que ele tem de benefício? Mais uma. Gorduras monoinsaturadas, excelentes para o coração. Amendoins têm uma má reputação por causa do seu alto teor de gordura, só que com gorduras monoinsaturadas, tá? O problema é a quantidade que as pessoas acabam comendo. Os tipos de gorduras em amendoim são, na verdade, a variedade saudável para o coração. Os amendoins contêm 80% de gordura insaturada e 20% de saturada, um perfil semelhante ao azeite de oliva. Olha só, o azeite de oliva, só lembrando, já fizemos uma live falando do azeite de oliva, é um alimento extremamente saudável, que a gente devia até consumir todo dia, mesmo colocando no arroz, no feijão, colocando numa salada, né? Sempre é importante uma salada antes da sua alimentação mais densa, muito interessante. Obter biotina suficiente é essencial para mulheres grávidas, pois nessa deficiência pode causar... Esse slide volta, caramba, que troço esquisito. Aí, voltou o mesmo slide. Possui antioxidantes. Nós sabemos que os antioxidantes são aqueles que previnem o envelhecimento precoce. Ok? Antioxidantes são uma classe de moléculas que neutralizam radicais livres, as moléculas instáveis que podem causar danos à saúde das nossas células. Tá? O envelhecimento precoce, a gente sabe que todas as células do nosso corpo, eles têm como se tivesse um selo de garantia. Esse selo de garantia diz que aquela célula, por exemplo, uma hemácia, ela dura no ser humano, no homem, por volta dos 3 meses e meio, e na mulher por volta dos 2 meses e meio a 3 meses. Tá? Então, esse processo de produção, que é feito na medula óssea vermelha e branca, ou seja, a medula óssea vermelha produzindo as hemácias, que são responsáveis por carrear O2 e CO2, ou seja, oxigênio e gás carbônico. E os glóbulos brancos, que são os leucócitos, que são células de defesa do nosso organismo. Raquel está dizendo aqui, eu já li que a maior parte dos antioxidantes está localizado na pele do amendoim. Então, é comer amendoim com a casca? Sim, com toda certeza. Tá? Tem gente que pega só o amendoim e joga a casca fora. Lembrando que cascas de alguns alimentos, e a maioria deles, são às vezes mais saudáveis do que o próprio alimento interno. E a casca do amendoim é uma delas. Casca, pele, cada um fala. A casca, na verdade, é essa imagem aqui. Vou botar essa imagem do fundo aqui rapidamente e volto. Vamos lá. Ó, aqui, ó. Isso que vocês viram agora é a casca. Aquela parte vermelhinha que fica em volta é a pele, tá? Aquela pele é saudável, ok? A atividade radical livre excessiva tem sido sugerida como um possível mecanismo para a formação de células cancerosas, o que significa que obter muitos antioxidantes pode diminuir os riscos de câncer. Gente, quase todos os alimentos que nós já falamos aqui, dentro das lives que nós estamos promovendo aqui dentro do canal, a grande parte são alimentos ricos em antioxidantes. Ou seja, a alimentação natural ela é muito mais benéfica do que a alimentação animal. E eu volto àquela frase que eu já falei várias vezes aqui. Nós não somos seres carnívoros, nós somos seres herbívoros. Nós começamos a comer carne por necessidade e não por vontade, porque tinha que se alimentar. E só surgiu a carne naquele momento, na era do gelo, onde o homem começou a comer carne com a carne animal. Até aquele momento,
onde a era do gelo não estava se iniciando no planeta Terra, o homem somente comia plantas, somente plantas. Comer amendoim ou manteiga de amendoim rotineiramente pode aumentar o consumo de resveratrol, potencialmente aproveitando seu poder antioxidante benéfico. Outro benefício, proteção contra cálculos biliares. Tem gente hoje com problema de cálculo biliar, às vezes tem que ir para a cirurgia para tirar a vesícula. Nós já sabemos, eu já comentei algumas vezes aqui, que a vesícula biliar nada mais é do que uma caixinha d'água. Ela é uma caixa d'água de reservatório de bilis. Quem produz a bilis é o fígado, ele só apenas reserva a bilis ali dentro. Dependendo do tipo da alimentação que você promove, tá? E a relação com a insulina também, alguns detalhes, né, produzidos pelo fígado, e essa relação que existe entre a bile e o suco, né, que é colocado dentro, a bilis, na verdade, isso... Oi, Thalitas, tudo bem? Boa noite. Obrigado pela presença, Thalita. Então, tem pessoas que, dependendo do caso, a formação de cálculos biliares ir para uma cirurgia. Nós sabemos que vamos dizer, essa caixinha d'água, que é a vesícula biliar, ela só faz o reservatório de bilis produzida no fígado. Então, com a retirada dele, nós estamos perdendo, pela medicina chinesa, um detalhe energético, porque quando se fala em medicina chinesa, acupuntura, nós estamos falando em meridianos, que são as energias que correm através do nosso corpo. Tá? Mas mesmo com a retirada dessa estrutura física do nosso corpo, nós continuamos com essas energias. Tá? Então, o amendoim ele é protetor na formação da bilis realizada pelo fígado, ok? E ele evita que haja uma condensação dessa bilis dentro da vesícula biliar, que vai prejudicar e muito a nossa digestão. Aí, com os exames por imagem, chega-se à necessidade da retirada. Aí uma cirurgia relativamente simples, tá? O que vai ser feito? Se eu tenho pequenos tubos, né, que são canais, como tubinhos, né, que levam líquidos. E esse mesmo tubo que se liga à vesícula biliar é ligada diretamente no fígado, ele vai desembocar lá no intestino delgado, na primeira porção, chamado Alcenhu. E ali também desemboca hormônios como a insulina, o glucagon e outros hormônios para ajudar na digestão. Ok? Algumas pessoas têm maior risco de cálculos biliares, incluindo mulheres, indivíduos com excesso de peso, pessoas com mais de 40 anos e aquelas com uma dieta rica em calorias e carboidratos refinados. O que é um carboidrato refinado? Nós estamos falando de macarrão, né, que você compra em saco. Eu estou falando aqui de lasanha, pizzas, tá? Tudo isso é carboidrato refinado, ou seja, vem de indústrias. E a gente sabe que esses carboidratos refinados vêm cheio de algum tipo de química para manter aquilo por um tempo grande sem estragar. Diferente, por exemplo, se você fizer uma massa em casa, montar uma pizza em casa, ou montar um macarrão em casa, né? Produzir esse macarrão em casa é muito diferente daquele que você compra industrializado. Em um estudo de longo prazo de enfermeiras, os cientistas descobriram que comer altos níveis de nozes, particularmente o amendoim, reduziu o risco de cálculos biliares em 25%. Só para lembrar uma coisa que eu até comentei ontem na live junto com Thalita, com Rejane e Célica, a Organização Mundial ela sempre preconiza o seguinte: tudo de alimentação, tudo de doenças, tudo de problemas relacionados à saúde, se for superior a 1%, é de alta incidência ou se essa incidência é benéfica para o ser humano. Por exemplo, aqui está falando em 25% do consumo de amendoim, aumentando em 25% a possibilidade de diminuição de risco de cálculo biliar. Então, ele é benéfico. Tá? Nós estamos falando aqui em 30 gramas, ou seja, meia xícara de consumo diário. E essa é a necessidade de biotina
que você tem que ter diariamente para melhorar o seu coração, melhorar os seus vasos, o ômega 3 presente também, como a vitamina H, a vitamina B, muito boa para os nossos vasos sanguíneos, evitando a aterosclerose, inclusive. Então, o amendoim é um alimento saudável, sim, mas depende da quantidade que você consome. O Daí está dizendo aqui, lasanha, pizza... Não está claro quais nutrientes em amendoim ajudam a proteger sua vesícula biliar. Mas comer pelo menos uma porção de amendoim, ou seja, as 30 gramas que eu falei por dia, está associado com risco reduzido de formação desses cálculos biliares. Então, se essas informações estão sendo benéficas para você, tá? Então compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque essas informações podem também ajudar essas outras pessoas que não estão aqui presentes a escutarem com a gente os benefícios para a própria saúde. Eu volto a falar o que eu falei meio-dia hoje, na live do meio-dia, o quanto as pessoas têm chegado a mim, me respondido e falado, inclusive, escrito, né? Ou então mandado o WhatsApp para mim, que estão seguindo a risca eu tenho falado aqui, estão cumprindo algumas coisas e estão vendo que a saúde está melhorando, inclusive. Colocando de lado algumas coisas, tipo refrigerante, tchau, comendo alimentos mais saudáveis e melhorando, inclusive, a sua saúde. Pô, isso é legal. Como é que a gente está trazendo esses benefícios para as pessoas? Isso que é bacana. Eu acho que é esse o objetivo da gente aqui, né? Que as pessoas tenham esse retorno para a gente, dizendo, olha, eu estou fazendo aquilo que você falou na live e tal, e realmente é verdade, está acontecendo mesmo, está me trazendo um benefício realmente na minha saúde. Isso é ótimo, gente, escutar isso. Outro benefício, cobre presente no amendoim, tá? No caso, o cobre, ok? O cobre forma uma parte crucial das enzimas que reagem à produção de energia e à atividade neural. A gente sabe que a energia é no sistema nervoso central, principalmente ligado ao sistema nervoso periférico. Então, nós estamos falando dos neurônios, nós estamos falando do encéfalo, estamos falando da medula e os nervos ligados a essa medula espinhal. Tá? Eu digo sempre que o nosso sistema nervoso central é uma hidrelétrica. E é. Tá? E é. Por quê? Qual é a resposta elétrica, por exemplo, de um eletrocardiograma? Está dizendo eletro é parte energética, energia. Então, resposta elétrica do coração. O eletroencefalograma é a resposta elétrica do nosso sistema nervoso. A eletroneuromiografia é a resposta elétrica dos nervos que estão ligados aos nossos músculos. Então, são respostas elétricas. A tal da cronaxia reobase contida nessas respostas elétricas é que vão saber se nós estamos adequadamente mandando e recebendo as informações do nosso sistema nervoso central ao funcionamento orgânico. Está tudo bem dentro do nosso funcionamento. A falta de cobre tem sido associada a inúmeras condições de saúde. Mesmo a deficiência de cobre leve pode contribuir para um maior risco de doenças cardiovasculares, enquanto consumir quantidade suficiente de cobre pode reduzir os níveis de colesterol LDL prejudicial. LDL é o mau colesterol, o HDL é o bom colesterol, tá? Então, ele, na verdade, está ajudando a reduzir o mau colesterol. Opa! O cobre desempenha um papel em condições neurodegenerativas, como o Alzheimer e o Parkinson. Como ele falou que ele age diretamente na energia do corpo em relação aos nossos neurônios, ele tende a minimizar ou até prevenir problemas de demência, que é o caso que nós estamos falando aqui agora, o Parkinson e o Alzheimer. Então é sempre bom a gente verificar uma coisa. Será que eu tenho alguém na minha família que tem Parkinson ou Alzheimer? Se tem, a gente sabe hoje que o Parkinson ele é genético. Eu tive uns anos atrás na Universidade Federal de Minas Gerais fazendo um curso sobre Parkinson. E a doutora lá, a professora, fisioterapeuta, inclusive, que tinha um grupo de parkinsonianos, espetacular o trabalho dela, de pesquisa, inclusive. Ela tinha uma família lá de 6 pessoas, gente. Pai, mãe e os 4 filhos com Parkinson. Olha só. Então, o Parkinson também pode ser considerado hoje genético. Então, se tem alguém na família,
comece a se prevenir. Não vai sair comendo amendoim o dia inteiro, não, pelo amor de Deus. Então, só 30 gramas só. É só para comer a quantidade necessária diária, tá? Mas a gente tem que olhar sempre a nossa genética. Eu falo sempre, olha para trás. Olhar para trás quer dizer olhar os nossos pais, os nossos avós. Nós estamos trazendo a genética deles. Efeitos colaterais. Eu sempre faço lives da seguinte forma, né? O que é bom e o que é ruim. Já falamos dos benefícios. Agora vamos falar dos efeitos colaterais. Aquilo que não é bom para o nosso organismo. Vamos lá. Suscetíveis à contaminação. Foi o que o Daí falou. Acharam pelo de rato em alguns locais onde tinha amendoins em produção. Tá? O consumo regular de amendoim é bom para a nossa saúde. Isso já nós temos certeza aqui que nós já conversamos sobre isso. Mas temos que ter certeza de que estamos comendo com moderação e não muito, pois os amendoins são considerados suscetíveis à contaminação por salmonela. Lógico que isso é por falta de cuidado na hora que está se fazendo as embalagens. Tá? E isso não cabe a gente também não vai ver, porque a salmonela é um ser microscópico, mas vai causar problemas de saúde a você. Isso cabe sim, se acontecer a você, denunciar essa empresa aos meios da saúde para que seja feita algum tipo de ação. A gente sabe que no Brasil tem problemas em relação a isso. A fiscalização. Tá? Se fosse, por exemplo, nos Estados Unidos, essa empresa fecharia, não tem nem dúvida. Ia fechar. Já estava fora. A Raquel está falando aqui no Instagram. Na dúvida, comer a quantidade recomendada sempre traz algum benefício. Em consumo, uma vez na semana. Ah, você consome? Tá, uma vez na semana, ok. E se cozinhar com água e sal, elimina o risco de contaminação? Boa pergunta. Olha, eu gosto de fazer o amendoim direto na frigideira. Tá? O calor tende a matar isso. Eu acho que sim. Se você cozinhar água e sal numa temperatura alta, mata sim. É possível sim. O risco de contaminação pode ser minimizado? Pode sim, pode sim. Pode sim. De acordo com a Penalty Science, que é as empresas americanas que falam sobre as nozes, inclusive, uma das toxinas mais preocupantes relacionadas ao amendoim, um copo d'água, por favor, é um molde que produz a aflotoxina, que é um cancerígeno que aumenta o risco de câncer de fígado. E como faz na frigideira? Óleo. Como você faz às vezes com um ovo, você pode colocar não é óleo não? O que é? Seco. Diretamente na frigideira, seco. Eu sei que minha mãe fazia, minha sogra fazia, eu não lembro, eu só comia. Na frigideira diretamente. Rosana, boa noite. Tá sumida, hein? Mas é bom sempre você estar aqui com a gente. Bem, seco, diretamente na frigideira. É só esquentar um pouquinho, né? Mexer ela, né? Com um pouquinho de água só para não torrar, né? E depois desliga e come. Só para dar uma esquentada. Dá uma torrada, né? Os amendoins não são realmente nozes, são leguminosas. Torrar direto na frigideira, exatamente, Daí. É isso aí. Os amendoins não são realmente nozes, são leguminosas, que têm uma cápsula macia e permeável e crescem no subsolo, pois fazem parte do sistema radicular da planta. Reações alérgicas podem ocorrer. Como tem alergia a quase tudo, né, gente? Tem gente que tem alergia a qualquer alimento. Eu, por exemplo, sou alérgico a alguns frutos do mar, né? Caranguejo, siri. Dependendo do camarão, se não estiver bem limpo, me dá alergia. Fiz a cirurgia, tive que me ausentar. Poxa, depois, o que houve? Você está melhor agora? Eu lembro que você falou que ia fazer uma cirurgia, eu lembro agora, é verdade. Mas você está bem agora? Está liberada já? Minha cunhada tem alergia a laranja. Daí, o Dom João VI tinha alergia a banho, né? Não é isso que você falou para mim?
O cara foi tomar o primeiro banho na vida dele aos 51 anos de idade, olha só, hein? Nossa Senhora. A mulher do Napoleão nunca tomou banho, ele não deixava ela tomar banho, olha só. Ou ele é porco ou ele é porca, não sei aonde vai chegar isso. O som chega aqui. Então, alergias, vamos lá. Aqueles que são alérgicos a amendoim devem esquecer de comê-los, pois foi descoberto que em alguns indivíduos alergias a amendoim podem ser tão graves que podem mostrar reações alérgicas, mesmo que inalem o ar contaminado com uma pequena quantidade de pó de amendoim. Estou em repouso, estou bem, graças a Deus. Que bom. Que bom, Rosana. Qualquer coisa, pergunte aqui que eu posso ajudar você de alguma forma, tá? Seja qual for o problema que você tenha feito essa cirurgia, ok? Mas não foi um banho de lavar tudo, foi apenas o lavar as pernas. Meu Deus do céu. Imaginem o futum, porque naquela época o pessoal tomava banho de perfume, né? Então ficava um cheiro de perfume com futum junto, né? Meu Deus, que coisa. Vamos em frente. Eu tinha um amigo que tinha alergia até odor a gasolina, olha só, o cara não podia nem dirigir. Ele sentia o cheiro da gasolina e começava a empolar o corpo dele todinho. Tem alergias que a gente nem tem ideia. Daí, se você tiver esse material para mim, manda para mim, se você tiver alguma coisa da história dessas pessoas, né, porque a gente pode falar, porque na verdade o banho, eu tive lendo alguma coisa, já que foi uma coisa até engraçada, foi até uma citação engraçada, pediram para fazer uma live sobre isso. O que a saúde tem relacionado ao banho? Por que se deve tomar banho diariamente? Mandou? Depois eu pego de novo, eu não sei, eu não olhei, às vezes eu não olho. Oi, Monique, tudo bem? Boa noite. Então essas pessoas devem até mesmo evitar comer alimentos que contenham até mesmo uma pequena quantidade de amendoim. Hoje faz salada, né? Inclusive. Boa noite, Flávia, seja bem-vinda novamente. Na pior das hipóteses, a alergia do amendoim pode até causar anafilaxia, no seu choque, tá? Com risco de morte. Tá? O choque anafilático. Está no WhatsApp. Então, reenvia, por favor, daí, porque eu não vi. Não vi. Às vezes eu não vejo, tem coisas que eu não olho. Possui lectina. Comer muito amendoim é ruim para a nossa saúde, mesmo por causa da lectina presente. Leguminosas como amendoim, soja, etc., contêm lectina, um antinutriente, uma substância pegajosa que preserva a estratégia de resistência a pragas na planta. Então isso foi colocado, na verdade, né, como defesa. Descobriu-se que a lectina imita comportamentos de insulina no corpo humano e pode ter um efeito negativo no controle de peso. Se ele engana, ele não vai quebrar as moléculas de gordura. Essa gordura que é, aí sim, insaturada, você vai aumentar de peso. Na época, né, déficit grave de saneamento e higiene básica, ou falta de educação em si próprio, né? Ausência de ômega 3 e ácidos graxos. Isso é só uma vertente dizendo que não tem. Ele tem. Eu já olhei, vai umas 10 pesquisas mais ou menos, falando que o amendoim tem ácido graxo e ômega 3. Embora os amendoins sejam uma excelente fonte de ácido graxo, ômega 6, não tem ácido graxo ômega 3. Tem sim. Isso é outro autor falando, tá? É muito importante para manter nossa saúde de fato. Nosso corpo precisa de uma combinação de ácidos graxos ômega 3 e ômega 6. A deficiência de ácido graxo ômega 6 pode causar inflamação, doenças cardíacas e outros problemas de saúde. Semente de linho, semente de chia, né? Óleo de peixe, óleo de mostarda e abóbora são exemplos de ômega 3. A semente da abóbora mais ainda, tá? Mais ainda, que muita gente joga fora. Deveria torrar, triturar e colocar na comida como uma farinha. Contém gorduras saturadas, lógico, isso é excesso, né? Comer muito amendoim é ruim para a nossa saúde por causa da presença de alto nível de gorduras saturadas nele. Olha como é que dois autores batem de frente, tá? Ele não está falando em nenhum momento a quantidade aqui.
O alto nível de gordura saturada, ou seja, elevado o consumo, dará origem a problemas como ataque cardíaco, derrames, que é o AVC, né? Artérias entupidas, boa noite, Boca, problema digestivo, pressão alta e outras complicações de saúde. As gorduras saturadas são um tipo de gordura oculta que pode aumentar o risco de problemas cardiovasculares em um indivíduo, dando origem ao seu nível de colesterol. Também foi observado que reduzir os níveis de gorduras saturadas em nossa dieta também reduz o risco de problemas cardiovasculares. Então, pessoal, se essas informações foram benéficas para você, por favor, compartilhe o vídeo com outras pessoas, porque esse vídeo pode ser benéfico para essas outras pessoas que não estão aqui presentes.